Bom dia, quinto ano, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos começar com a correção da página 149, tá? A tarefa que eu dei para vocês na segunda-feira. Então vamos lá. Nós começamos a estudar os números decimais. Então na página 149, vocês tinham a forma decimal dos números e tinha que colocar a forma fracionária e como se lê. Então, quando a gente tem 0,1, a gente tem 1/10, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho uma casa depois da vírgula, significa que eu vou ter um zero embaixo aqui no meu denominador, tá? Então, aqui nós temos 1/10 e escreve-se 1/10 com C, tá, galera? E acento no E. Depois, aqui no 2, ó, 0,2, 2/10, 0,3, 3/10, 0,4, 4/10, 0,5, 5/10, 0,6, 6/10, 7/10, 8/10 e 9/10. Uma tarefa bem fácil e bem simples para vocês, certo? Na aula de hoje, então, nós vamos ver sobre os centésimos. Então, daqui a pouquinho eu volto com toda a explicação na lousa para vocês. Muito bem, quinto ano. Então vamos lá. Estamos estudando essa semana sobre os números decimais. Aula passada, nós vimos sobre os décimos. Então, como que a gente forma os décimos? Os décimos são aquelas frações com denominadores iguais a 10. Então, a gente sempre usa uma casa decimal depois da vírgula. Então, para transformar essas frações em números decimais ou esses números decimais em frações, a gente tem uma regrinha para se lembrar. 0 é igual a uma casa depois da vírgula. E vice-versa. Uma casa depois da vírgula significa que aqui embaixo eu tenho 0, tá? Então, ó, 3/10 se transformou em 0,3, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 0 e depois da minha vírgula, uma casa, tá certo? Hoje, então, nós vamos ver os centésimos. Ó, o nome já diz, centésimos, ok? Os centésimos são frações com denominadores iguais a 100, centésimos. Usamos duas casas depois da vírgula, porque agora o que acontece? Nós temos 2 zeros aqui, então teremos duas casas depois da vírgula. Olha só, 37 centésimos, olha o que vai acontecer, vai virar 0,37, tá? Agora, muito cuidado, quando a gente tem um número menor que 10 para transformar em centésimos, olha só o que vai acontecer, ó. A gente tem aqui, ó, 5 centésimos. Esses 5 centésimos vai virar 0,05, tá? Por quê? Se a gente fizer aqui, ó, vou até escrever de vermelho, que é errado, ó. Se a gente fizer 0,50, isso aqui, na verdade, vai ser 50 centésimos. Ó, duas casas depois da vírgula, 2 zeros, né? Só que como eu coloquei 50, então em cima eu tenho 50. Nos meus números abaixo de 10, então de 1 a 9, quando eu vou escrever em formas de centésimos, tem um zero antes, tá? Então, um exemplo, sei lá, ó, 3 centésimos. Eu vou fazer, então, ó, vírgula, duas casas depois da vírgula, certo? Que aqui tem 2 zeros. Então, como que vai ficar isso aqui, ó? 0,03, 3 centésimos, tá bom? Então, quando a gente escreve os centésimos, é porque nós temos duas casas depois da vírgula. Cuidado, então, quando os números forem menores do que 10. Combinado? No livro de vocês, toda essa explicação está a partir da página 151. Então, olha só o que ele fala na página 151. O número 0,01 representa 1 centésimo.
É igual eu estava explicando aqui com o 5 e com o 3. Então, 0,05, 5 centésimos. 0,03, 3 centésimos. Então, o que o livro já começa falando? Que 0,01 representa 1 centésimo. E equivale a uma parte em 100. É uma parte de 100, né? Olha lá, é fração. 5 partes de 100. 37 partes de 100, ok? Observe como podemos representar um centésimo usando a forma decimal, a forma fracionária e uma representação geométrica. Ele coloca aqui para vocês então, tá? 0,01, aqui a forma fracionária 1 sobre 100, 1 centésimo, e a forma geométrica, ele tem um quadro com 100 espaços, e desses 100 ele pintou 1, ok? Muito bem. Agora leia o texto e observe a tabela a seguir. Então prestem atenção no textinho que nós temos aqui. Os países são diferentes em relação aos modos de vida de sua população. Há países com maior quantidade de pessoas vivendo em áreas urbanas e outros com menor quantidade. A tabela a seguir apresenta a taxa da população residente em área urbana de alguns países da América do Sul. Então, nós temos Uruguai, Chile e Bolívia. 0,95 da população do Uruguai vive em área urbana. 0,88 do Chile vive em área urbana e 0,69 da Bolívia vive em área urbana. Então, o número 0,95 se lê 95 centésimos, tá? Então, podemos dizer que no Uruguai, 95 centésimos da população vivem em uma área urbana. Isso significa que a cada 100 pessoas, 95 vivem em uma área urbana. Então, é bastante. Se a cada 100, 95 vive na área urbana, é quase 100% da população aí vivendo em área urbana, tá? E aí, na página 152, ele mostra a representação decimal, fracionária e geométrica, tá? Então, nós temos aqui 0,95, que dá 95 sobre 100, 95 centésimos. E na geométrica, ele pintou quase que o quadro inteiro, ele deixou 5 quadradinhos de fora, porque deu quase 100, deu quase um inteiro aqui, tá? Aí vem os exercícios. No exercício 3, ele fala para vocês analisarem a taxa da população residente em área urbana do Chile e da Bolívia e completar a tabela e as frases. Então, na letra A, fala que no Chile, centésimos da população vive em área urbana. Isso significa que a cada 100 pessoas, reside em área urbana. Então, vamos voltar lá na tabelinha. Nós temos aqui na tabelinha 0,88, que significa 88 centésimos, ok? Então, o que a gente vai colocar na letra B? O número 88 nos dois espaços. Então, no Chile, 88 centésimos da população vivem em área urbana. Isso significa que a cada 100 pessoas, 88 residem em área urbana. E aí, forma decimal, 0,88. Deixa eu fazer aqui para vocês. Forma decimal, 0,88. E a forma fracionária, 88 centésimos. Ok? Olha lá como vai ficar. Essas respostas estão num arquivo anexo para vocês aí, para poder ficar mais fácil de vocês registrarem no livro depois, junto com a correção da tarefa, tá? E aí, na representação geométrica, o que acontece? São 88 centésimos. Essa tabela, ela está dividida em 100 quadradinhos. Esses 100 quadradinhos estão aí divididos em 10 colunas. A cada 10 colunas, 10 quadradinhos. Então, já que são 88, o que eu faço? Eu pinto 8 colunas completas. E aí, lá na 9ª coluna, eu vou pintar 8 quadradinhos. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Tá? Então, eu pinto 8 colunas completas e 8 da 9ª coluna, 88. Tá certo?
Essa resposta está aí num arquivo anexo para ajudar vocês. Agora, no exercício da 153, agora vamos falar sobre a Bolívia. Na Bolívia são 69 centésimos. Então, a gente completa a frase com o número 69, que vai ficar da seguinte forma. Na Bolívia, 69 centésimos da população vivem em área urbana. Isso significa que a cada 100 pessoas, 69 residem em área urbana. E aí, a representação na tabela. Então, vocês vão fazer 0,69, 69 centésimos. E, já que são 69, a gente vai pintar 6 coluninhas inteiras e 9 quadradinhos da 7ª coluna. Vai ficar assim, tá? Isso também está registrado no arquivo em anexo aí para vocês. Muito bem, então o exercício 4, né, da página 153, é bem parecido com o que vocês fizeram na lição de casa, da página 149, só que agora com centésimos. Então, o que vocês têm aí na tabela? Né? Pode ser que eu suma um pouquinho aqui, tá, pessoal? Ó, a gente tem a representação decimal. Vocês têm que passar em representação fracionária e escrever por extenso. Então, vamos lá. Ó, são 2 casas depois da vírgula. Aqui embaixo vão ter 2 zeros, ó. Se é 1, aqui eu ponho 1. Isso aqui fica 1 centésimo. Um centésimo, tá? Assim como, do mesmo jeito que eu fiz esse, eu vou fazer todos os outros embaixo. Então, aqui, ó, o outro, 0,02. Isso dá 2 centésimos. E escreve 2 centésimos. Aí, o outro, 0,03. Isso dá 3 centésimos. E escrevam 3 centésimos, ok? Atividade fácil, rápida e simples de ser feita, tá certo? A tarefa de vocês vai ser o livro de exercícios complementares, páginas 79 e 80. Então, olha só, vocês têm o exercício 1 até o exercício 4, trabalhando aí com décimos e centésimos. No exercício 1, vocês têm que colocar aí quanto que vale 1 inteiro nos décimos e 1 inteiro no centésimo. Lembra que isso é uma fração, tá? Então, 1 inteiro, eu vou repetir o número do numerador e o do denominador. Os dois números vão ser os mesmos, tá? No exercício 2, em cada item, represente os números na forma decimal nas figuras correspondentes. Então, nós temos aí 3 décimos e nós temos uma figurinha dividida em 10. Então, dessas 10, vocês vão ter que pegar 3. E 8 centésimos. Uma figurinha dividida em 100, desses 100 vocês têm que pegar 8, tá bom? Na página 80, exercício 3, vocês vão fazer a mesma coisa do exercício 2, só que agora com uma diferença. Além de pintar as partes da figura, que ele está pedindo aí, vocês também vão ter que colocar a representação em fração, tá? Então, na frente do número aí, então, na letra A, por exemplo, que tem 0,12, vocês vão ter que fazer, então, 12 centésimos em fração e depois pintar 12 partes da figura, tá? E no exercício 4, vocês vão ter que completar os números na forma decimal. Ele não quer em forma de fração. Então, ele fala assim, ó, 64 partes de 100. Isso é 64 centésimos. Como vocês representam 64 centésimos em números decimais, tá? Depois, 4 partes de 10, 4 décimos. Representem em número decimal, número com vírgula, tá bom? Essa é a tarefa de vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível na plataforma aí para vocês tirarem dúvidas, né? Ou aproveitem nossa aula ao vivo de sexta-feira, ok? Beijos e até a próxima aula.